Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje eu vou trazer para vocês a história Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Com roteiros do genial Alan Moore, desenhos de Curt Swan e arte final de Jorge Pérez e Curtis Kaffenberger, esta é uma das melhores histórias do Superman de todos os tempos. Todos os elementos fundamentais que formaram os mitos do herói, desde sua criação, são explorados com maestria por Alan Moore nessa história que encerrou com louvor o período de pré-crises nas Infinitas Terras. Então galera, vamos pro vídeo! Beleza então pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar o seu like. Mas vamos lá pessoal, vamos falar agora da história Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. A história começa com um homem apertando a campainha da casa de Lois Lane. Ela abre a porta e ele pede licença para a senhorita Lane. Ela diz que agora ela é a senhora Lois Elliot e o chama para entrar. Aquele homem era Tim Crane, do Planeta Diário. Ele foi entrevistá-la para uma edição em memória do Superman. Ela diz que o marido dela está no trabalho e o bebê está dormindo, então eles não serão perturbados durante a entrevista. Tim Crane liga o seu gravador. A matéria que ele iria fazer tinha o nome de Os Últimos Dias do Superman. Tim Crane demonstra um certo nervosismo por estar diante de Lois, visto que ela era uma lenda no Planeta Diário. E ele começa perguntando sobre os anos que antecederam o desaparecimento do Superman e a suposta morte dele. Ele pergunta se foram tempos felizes. Ela diz que eram tempos mais sossegados. Ela diz que Luthor parecia estar se escondendo. E 2 anos antes, o último corpo organometálico de Brainiac havia sido triturado e reduzido a uma condição irreparável. Ela diz ainda que o Superman conseguiu recuperar cada fragmento, menos a cabeça de Brainiac. Ela diz que o Parasita e o Terra-Man haviam destruído um ao outro num embate letal de egos e parecia não restar ninguém para combater. Na maior parte do tempo, o Superman trabalhava longe da Terra, fazendo pesquisas para o governo. Lois diz que foi, enquanto ele estava no espaço, voltando de uma missão, que ele teve a primeira amostra da carnificina que viria. Superman chega e se depara com um cenário caótico e pergunta o que havia causado tamanha destruição e questiona se havia sido uma bomba. Lois diz a Superman que havia sido o Bizarro que fez tudo aquilo. Superman se surpreende e Lois conta que Bizarro estava completamente fora de si, ferindo pessoas, destruindo coisas, derrubando prédios, e Bizarro, enquanto fazia aquilo tudo, ficava rindo. Jimmy Olsen fala para o Superman que o Bizarro havia entrado em uma loja de departamento fazia 20 minutos e ainda não havia saído. Superman diz que irá cuidar da situação e, ainda surpreso por Bizarro estar causando tantos problemas, se dirige ao local em que Bizarro está. Ao entrar, Superman pede a Bizarro que apareça e exige uma explicação. Bizarro diz que aquilo tudo fazia parte de um plano de aprimoramento pessoal, que de repente ele percebeu que não era uma perfeita duplicata imperfeita, e diz que talvez não estava se esforçando o suficiente. E dá um exemplo. Quando o planeta Krypton explodiu, por causas naturais, mandaram o Superman para a Terra enquanto ele era um bebê. E por isso ele decidiu explodir o planeta Bizarro de propósito e vir para a Terra adulto. O Superman questiona, o planeta Bizarro foi destruído? O Bizarro diz que sim. Superman, surpreso, pergunta o que havia dado nele e não acreditava que Bizarro havia destruído seu próprio planeta. Bizarro fala que aquilo era só o começo e que logo percebeu que o Super-Homem nunca mata, então ele matou muitas pessoas, mas não parava por aí. Bizarro diz que logo entendeu o que precisava para ser uma perfeita duplicata imperfeita. Bizarro fala sobre o pequeno meteoro de kryptonita azul que ele carrega em uma caixa de chumbo para dar sorte. E o mais estranho viria agora. Bizarro diz que Superman está vivo. Então, se ele era uma perfeita duplicata imperfeita, então ele deveria estar morto, enquanto segura o pedaço de kryptonita azul próximo ao peito, e acaba morrendo, se despedindo do Superman ao contrário. As últimas palavras de Bizarro foram:
Oi Superman, que na verdade significava Adeus Superman. A cena volta para Lois dizendo que isso não fazia sentido algum, mesmo para os padrões de Bizarro. Ela fala a Tim que depois de anos de estupidez inofensiva, aquela criatura estranha e distorcida assumiu de repente um comportamento violento e passou a cometer atos violentos, matando pessoas e por fim acabando com sua própria vida. Lois conta a Tim que ainda assim, depois do que viria a seguir, a morte do Bizarro parecia trivial. Tim pergunta se ela estava falando do desmascaramento. A cena muda e mostra Clark recebendo uma entrega durante o seu horário de serviço. Eram 2 pacotes, um grande e bem pesado e outro menor. Uma colega de trabalho fala que irão entrar no ar em 3 minutos. Clark, abrindo o embrulho menor, se surpreende. Eram vários bonequinhos do Superman. Um raio sai dos olhos do boneco e atinge objetos ao redor deles. E os vários bonecos começam a se mover e disparar laser nas coisas, quebrando muitas coisas ali. E por fim acertando Clark. Todos os bonecos acertando Clark, de uma vez, deixando seu terno em farrapos e revelando a roupa de Superman que ele estava por baixo. Seus colegas de trabalho ficam atônitos e o questionam. Era você o tempo todo? Os bonecos riem e dizem que era Clark o tempo todo, que ele só penteava o cabelo e colocava um par de óculos, que era uma grande piada. Clark reconhece as vozes dos bonecos. Ele diz que é a voz do mestre dos brinquedos e do galhofeiro, e pergunta como eles sabiam que ele era o Clark Kent. E os bonecos falam para ele olhar na caixa grande. E dizem que não vale usar a visão de raio-x, pois a caixa era de chumbo. Superman pede para que todos fiquem para trás. Caso seja uma bomba, ele iria conter a explosão. Ao abrir a caixa, Pete Ross estava ali dentro e estava morto. Os bonecos dizem que antes de matar ele, arrancaram a identidade secreta do Superman com um pouco de lavagem cerebral. Superman pergunta ao mestre dos brinquedos e ao galhofeiro se eles sabem com o que se parecem as ondas de rádio, e eles dizem que não. E Superman diz que ele sabe, e através das ondas de rádio consegue chegar até onde estavam os bandidos. Lois continua narrando esses acontecimentos em sua entrevista, dizendo que eles se renderam na hora, mas não foram capazes de dizer o porquê daquele comportamento tão brutal. Quando Superman perguntou, os dois pareciam atordoados e confusos, e colocá-los na cadeia não serviu para reparar o dano que eles causaram. Pete Ross estava morto, assim como Clark Kent. Uma vez que sua identidade fora revelada publicamente, não tinha mais utilidade, por isso ele a abandonou. Durante o funeral de Pete Ross, Superman falou sobre seus medos e preocupações, dizendo que Bizarro, mestre dos brinquedos e galhofeiro antes eram apenas incômodos e, intrigado com o que os teriam transformado em assassinos. Superman fala que o maior medo dele sempre foi que alguém o atacasse através de seus amigos, e agora isso estava virando realidade. O Superman é questionado sobre com o que ele estava preocupado, pois Bizarro estava morto, e o mestre dos brinquedos, junto com o galhofeiro, haviam ido para a cadeia. Superman diz não saber, e fala também que seus incômodos do passado dele estão voltando, como assassinos. Ele teme o que acontecerá quando os assassinos voltarem. A cena volta para a entrevista de Lois, que está narrando essa história. Ela fala que Superman estava se referindo a Luthor e Brainiac. O que aconteceria se eles voltassem mais perversos do que nunca? Tim diz a Lois que achava que Brainiac havia sido destruído. Lois diz que ela também achava, mas haviam outras pessoas procurando por restos de Brainiac. A cena muda e mostra Lex Luthor encontrando a cabeça de Brainiac e planejando abrir e estudar a tecnologia alienígena de Brainiac. As luzes nos olhos de Brainiac se acendem e partes que estavam em sua cabeça vão para a cabeça de Luthor, que diz que não sabia que Brainiac estava vivo e pede para que ele pare. Lex Luthor é dominado por Brainiac e este diz a Luthor que a mente dele, o corpo e as cordas vocais agora pertenciam a Brainiac. Brainiac quer vingança contra o Superman e pede para que Luthor coloque o rosto dele em sua cabeça. Brainiac quer reconstruir sua nave e, embora Luthor oferecesse resistência, acabou sob o domínio de Brainiac, que ordena que ele ande. Lois continua contando que apenas 2 dias após o funeral de Pete Ross, vários indivíduos pararam em frente ao planeta diário e olharam para cima. Eles agiam como se alguma comunicação invisível estivesse se dando entre eles. De repente, eles abrem as blusas e disparam arpões do peito em direção ao planeta diário.
haviam centenas deles, e todos eles estavam sob o controle de Metallo, e todos eles queriam entrar para matar os amigos de Clark Kent. Lois pede a Jimmy que use o relógio com a frequência de som para chamar o Superman, e Jimmy diz que já o fez. Superman escuta o barulho e chega bem na hora que Lois é jogada pela janela do prédio, conseguindo salvá-la. Superman diz a Lois que não sabe como Metallo conseguiu transformar tantos humanos em criaturas como ele, mas ele diz que é uma maneira de detê-las. Superman fricciona um grande bastão de ferro numa mesma direção por um bom tempo, alinhando os polos magnéticos das partículas, transformando-o num ímã, um super ímã. Ele levantou o globo magnetizado e voou sobre o prédio, atraindo e capturando todos os Metallos. Depois levou todos para a penitenciária. Quando Superman retornou, ele estava arrasado e insistiu em levar seus amigos mais íntimos para a Fortaleza da Solidão, onde poderia defendê-los caso a situação continuasse a piorar. Por fim, todos chegaram à Fortaleza da Solidão, grande, distante e solitária. Não era à toa que se chamava Fortaleza da Solidão. Krypto aparece ali na Fortaleza da Solidão e se junta a eles. Nesse momento, Metrópolis estava sofrendo um ataque do Homem Kryptonita e de Brainiac junto a Lex Luthor. Lex e Brainiac decidem ir com sua nova nave ao Círculo Ártico, atrás do Superman, e capturam o Homem Kryptonita para usá-lo no ataque ao Superman, pois, como eles disseram, ele era a arma assassina ideal. Superman acomodou a todos na Fortaleza da Solidão. Lois e Lana temiam pela vida do Superman. Superman passou a noite em claro, mesmo porque ele não precisava dormir. Superman está feliz por Krypto ter voltado e diz que Krypto faz parte da vida dele. Superman está com um mau pressentimento. É uma sensação que o fim se aproxima. Um clarão aparece e a legião dos super-heróis chegam para visitar Superman e a Supermoça chega com eles. Superman chama a legião e a Supermoça para entrarem. O Brainiac da Legião dos Super-Heróis pede para falar com Superman. Superman e Brainiac têm uma leve discussão a respeito da Legião trazer a Supermoça àquela época, visto que naquela época ela estava morta, e Superman não queria que ela soubesse. Supermoça estava visitando a Legião dos Super-Heróis no século 30, e quando eles disseram que iriam visitar o Superman, ela insistiu para vir junto. Uma vez resolvida a discussão dos dois, Brainiac presenteia Superman com uma estatueta e diz que foi por esse motivo que eles foram lá. Superman pergunta por que eles escolheram aquela data para lhe darem aquele presente. Brainiac diz que é porque a história deles marca esta data como um momento especial na vida do Superman. Por isso eles foram lá encontrá-lo novamente, saudá-lo. E Superman completa dizendo: "E vieram me prestar as últimas homenagens." Supermoça questiona onde estava a Supermoça desta era, pois ela achava que uma pessoa não podia se materializar numa era onde ela já existisse. Superman olha seriamente para Brainiac e, olhando para a Supermoça, diz que a Supermoça desta era está no passado. Brainiac diz que é melhor voltarem ao século 30 para evitar qualquer problema caso a Supermoça desta época voltasse inesperadamente. Supermoça diz a Superman para dar os cumprimentos dela quando a Supermoça desta época voltar do passado. A legião dos super-heróis, visivelmente tristes, se despedem do Superman e dizem que vão sempre sentir a falta dele. Um novo clarão se abre e eles voltam para o século 30. Superman estava muito triste, era como se ele tivesse chorado, e Krypto se mantinha ao lado dele, seu leal companheiro. A cena volta para Lois, que está contando toda a história a Tim Crane. Quando o marido de Lois chega, ela o apresenta a Tim. Lois diz que o nome do seu marido é Jordan, mas Jordan parece meio familiar. Tim cumprimenta Jordan, e Lois fala para Jordan ir ver se o filho deles, Jonathan, estava dormindo, e Lois continua a história. A cena volta e mostra Superman destruindo a chave de ouro. Superman estava se preparando para um cerco, o cerco da Fortaleza da Solidão. O último desafio do Superman. Superman e os outros estavam apreensivos, pois não sabiam o que os atacariam. Brainiac, junto a Lex e o Homem Kryptonita, chegam à Fortaleza da Solidão e preparam um plano para matar o Superman, quando a legião dos supervilões chega do futuro e se junta a Lex. Mas eles percebem que Lex estava sendo dominado por algo frio e sem emoção. Brainiac diz que Lex é agora um mero hospedeiro de Brainiac. Brainiac pergunta quem eles eram. Eles se apresentam como a Mulher de Saturno, o Senhor Relâmpago e o Rei Cósmico do século 30. Eles dizem que, de acordo com as lendas, durante esses dias, Superman enfrentou seu maior inimigo numa batalha e desapareceu.
e certos da vitória, eles vieram do século 30 participar. Brainiac diz que ele era o maior inimigo do Superman, ele havia encolhido Kandor, e pergunta por que ele deveria compartilhar da sua vitória. A mulher de Saturno diz que é porque são do futuro, e eles sabem de coisas, como por exemplo, que durante os últimos dias do Superman, todos os campeões da Terra se reuniriam para ajudá-lo. Brainiac diz que é lógico que outros super-heróis vão interferir, e ele vai erguer um campo de força impenetrável. Brainiac quer vingança e diz que ninguém vai ajudar o Superman. Lois diz que quando os sensores da fortaleza registraram o campo de força de Brainiac, eles sabiam que havia começado. Nada podia entrar ou sair do campo de força de Brainiac. Esse campo de força tinha mais de 3 km de diâmetro. Por volta do meio-dia, os vilões começaram a atacar a fortaleza usando armas de Brainiac. Superman destruiu a maior parte das armas usando a visão de calor, mas o gerador do campo de força estava muito bem protegido. Durante a tarde, ele e Krypto tentaram um ataque direto, mas ambos ficaram repelidos pelo Homem Kryptonita. Seus poderes estavam bem maiores e os dois mal podiam se aproximar do vilão. Heróis como Batman, Robin, Mulher Maravilha, Shazam, entre outros, tentam entrar pelo campo de força para ajudar o Superman, mas nenhum deles consegue entrar. Quando a noite caiu, parecia que uma trégua havia sido declarada, mas aquilo não iria durar por muito tempo. Superman vai até o quarto de Perry White e eles começam a conversar sobre a vida deles. O Superman diz que está com medo, pois acha que vai morrer, e tem muitas coisas que ele queria resolver, como por exemplo, a situação entre ele e Lois, a situação entre ele e Lana, e eles ficam ali conversando sobre essas questões. Enquanto isso, em algum lugar da Fortaleza da Solidão, querendo ajudar o Superman, Jimmy Olsen e Lana Lang conseguem artefatos para ganhar poderes e assim poder ajudar o Superman. Jimmy pega o soro do rapaz elástico e Lana mergulha na água do Lago Mágico. Enquanto isso, Superman fala a Perry White sobre os seus sentimentos por Lois e Lana, e graças ao mergulho na água do Lago Mágico, a audição de Lana fica aprimorada e ela escuta tudo o que o Superman fala. Jimmy e Lana colocam os trajes que estavam ali e partem para ajudar Superman, planejando destruir o campo de força. O ataque de Lana Lang e Jimmy Olsen pegam até Brainiac de surpresa. Lana ataca o Homem Kryptonita. Luthor, dominado por Brainiac, diz que a vitória dele já está pré-determinada. Lana pergunta a Luthor por que ele estava falando assim e o que era aquilo na sua cabeça. Lex, recuperando brevemente a consciência, diz a Lana que Brainiac o pegou e pede que ela o mate. Brainiac ordena a Luthor que se cale, porém Lex insiste pedindo que Lana o mate. Lana acerta um golpe certeiro no pescoço de Lex, o matando. A legião dos supervilões chega e veem que Luthor Brainiac estava morto. Eles atacam Lana e o Rei Cósmico consegue anular os poderes de Lana. O Senhor Relâmpago engana Lana e a mata eletrocutada. Jimmy Olsen fica furioso por eles terem matado Lana e diz que o campo de força deles estava destruído. Neste momento, Jimmy é atacado pelas costas. Jimmy Olsen estava morto também. Brainiac continuava controlando o corpo de Lex Luthor, mesmo morto, com o pescoço quebrado. Brainiac diz que nem a morte deste corpo iria deter ele, que os nervos e músculos de Luthor estavam intactos e ele poderia controlá-los por tempo suficiente para garantir a morte do Superman. O Homem Kryptonita pergunta a Brainiac se Olsen destruiu o gerador, por que o campo de força não foi desativado. Brainiac analisa e diz não saber, diz que alguma força desconhecida o está mantendo. Os heróis da Terra ainda estão do lado de fora tentando algum meio de entrar. Brainiac diz que fará um ataque nuclear, será a investida final. A explosão inacreditavelmente não derrubou toda a fortaleza, só abriu um buraco feio e enorme em um dos lados, mas foi o suficiente para violar a Fortaleza da Solidão. Perry White corre para salvar sua esposa de uma rocha que ia cair em cima dela. Perry White e sua esposa Alice fazem as pazes, depois de estarem um tempo meio brigados. O tempo estava passando e cada vez mais a situação ia se agravando. O Homem Kryptonita estava entrando na Fortaleza da Solidão por um buraco aberto na parede devido à explosão. Chama por Superman, mandando que apareça. Krypto vai ao encontro do Homem Kryptonita e o ataca. Embora a radiação do Homem Kryptonita estivesse matando Krypto, ele não para de atacar, e o Homem Kryptonita acaba morto pelo ataque de Krypto. E Krypto havia morrido devido à radiação do Homem Kryptonita. Pete Ross, Lana Lang, Jimmy Olsen e agora
Krypto também havia morrido. Lois conta que estavam com Superman quando ouviram o último uivo de Krypto. Lois pergunta a Superman onde está Lana e os outros. Superman diz que não sabe. Ele diz que Perry e Alice estão bem, mas não vê Lana ou Jimmy em lugar algum. Quando a legião dos supervilões chega e o Sr. Relâmpago diz que irá fritar Lois, assim como fez com Lana, Superman se enfurece e acerta sua visão de calor no braço do Sr. Relâmpago. A mulher de Saturno lê a mente do Superman e diz que ele não está blefando. Superman estava preparado para matar. O Rei Cósmico diz que ele esperava uma vitória rápida, mas aquilo estava ficando perigoso. Ele diz que sabe que Brainiac vencerá, mas fala que não tem por que eles se ferirem no processo. Eles fogem voltando ao século 30. Só havia mais um inimigo para enfrentar. Lex morto sendo dominado por Brainiac. Brainiac não estava mais conseguindo controlar o corpo de Lex Luthor por causa do início do rigor mortis. Lois e Superman olham para aquela situação bizarra. Brainiac diz que os vilões do futuro disseram que Superman iria enfrentar o seu maior inimigo numa batalha e iria desaparecer. E enquanto o corpo de Lex cai no chão, Brainiac continua falando: eu, Brainiac, seu maior inimigo, estou predestinado a destruí-lo. Brainiac ordena que o corpo de Luthor levante, mas já não é mais possível, e fala que não será atraído pela fraqueza humana de Lex Luthor. Brainiac se solta do corpo de Lex e pergunta onde estava o homem kryptonita, e questiona por que o seu campo de força ainda estava de pé. Diz não saber, e não ligava para isso, enquanto se aproximava de Superman, dizendo que sua vitória era inevitável, até que ele perde as forças, desliga e cai. Brainiac finalmente estava morto. Tudo estava acabado, mas na verdade não estava. Superman diz que não gosta disso, diz que haviam muitas pontas desamarradas, questiona o porquê de todos os seus inimigos terem atacado de uma vez só, e por que o campo de força de Brainiac ainda mantém os outros heróis do lado de fora. E fala ainda sobre a estatueta que ele ganhou da Legião dos Super-Heróis. Era como se estivessem dando sua própria lápide de presente. Superman diz que todo o século 30 parecia ter certeza que ele estava acabado. Superman fica observando a estatueta e estudando a figura dourada do Superman, segurando algo familiar. Ele ficou imóvel durante 4 ou 5 minutos, quando falou de um jeito mais suave do que nunca. É claro, Superman fala: bizarro, galhofeiro, o mestre dos brinquedos, Metalo, Brainiac, o Homem Kryptonita, a Legião dos Supervilões. Só está faltando um nome, não é? Sei que você está aí, Mxyzptlk, apareça de uma vez por todas. Uma fumaça roxa aparece, e quando a fumaça se dissipa, ele estava ali, sentado no ar. Parecia estar um tanto diferente. Não tinha mais aquele ar engraçado. Mxyzptlk diz: finalmente você adivinhou. Saudações, Superman. Saudações da quinta dimensão. Superman pergunta se era ele que estava por trás de tudo isso, das mortes e destruição, e pergunta o porquê. Mxyzptlk fala para o Superman não ser tão ingênuo. Ele diz que era imortal como todo mundo na quinta dimensão. Fala que o grande problema de ser imortal é preencher o tempo. Por exemplo, ele diz que passou os primeiros 2000 anos de sua existência sem fazer absolutamente nada, não se movia, nem sequer respirava, e diz que no fim das contas essa inércia se tornou maçante. Por isso passou os 2000 anos seguintes como um santo, fazendo apenas boas ações. Quando isso começou a deixar de ser novidade, ele resolveu ser mais travesso. Agora, depois de mais 2000 anos, Mxyzptlk estava de saco cheio novamente e diz que precisa de uma mudança, começando com a morte do Superman. Ele pretendia passar os 2 próximos milênios sendo maligno. E depois disso, quem sabe, talvez eu tente me sentir culpado por algum tempo, diz Mxyzptlk. Mxyzptlk fala a Superman se ele acredita honestamente que um bruxo da quinta dimensão ia se parecer com um homenzinho engraçado que usa um chapéu coco, e diz que vai mostrar sua verdadeira aparência. Superman pega Lois e diz que é melhor eles entrarem. Não dava para descrever no que Mxyzptlk havia se tornado. Por ser um ser da quinta dimensão, ele tinha altura, largura, profundidade e algumas outras coisas. Segundo Lois, olhar para a criatura fazia a cabeça doer. Mxyzptlk diz que não havia saída, que hoje Superman havia encontrado seu maior inimigo.
e logo desapareceria. Ele disse que todo o século 30 sabia disso. Segundo Lois, ele não deveria ter mencionado o século 30. Esse havia sido seu erro. Superman diz a Lois que fuja, pois Mxyzptlk era mágico. Ele não tinha como derrotá-lo e iria tentar retê-lo ali o máximo de tempo possível. Lois pergunta por que eles deram aquela estatueta a Superman afinal. Superman diz que foi como um tributo, embora eles soubessem que isso iria incomodar. Lois diz, então devem ter te dado por outro motivo. Veja o que ela estava segurando. Superman olhou para a estátua dourada e para o aparelho dourado em suas mãos. Seus olhos se apertaram sutis como nunca. Ele sabia o que tinha que ser feito. Eles vão à Câmara do Tempo enquanto Mxyzptlk tenta acertá-los. Mxyzptlk o segue e fala, aí está você, acho que é hora de morrer. Superman diz, tem razão Mxyzptlk, é hora de morrer. Ele se virou com aquele aparelho, que era o projetor da Zona Fantasma nas mãos. Mxyzptlk não tinha como escapar, só havia um jeito. Ao pronunciar seu nome ao contrário, a magia da criatura fez com que ela voltasse para a quinta dimensão, enquanto que ao mesmo tempo, o raio a enviou para a Zona Fantasma. Lois fala sobre o grito terrível de Mxyzptlk e questiona se ele havia morrido. Superman diz que ele foi dividido ao meio, cada parte foi parar em uma dimensão. Ele havia entrado em pânico quando viu o raio e cometeu um erro fatal. Superman diz que já previa isso. Ele diz, eu o matei, Lois, eu quis matá-lo. Não poderia correr o risco de deixar algo tão poderoso e maligno sobreviver, por isso tomei a decisão e o matei. Traí meu juramento, eu o matei. Lois diz que ele tinha que fazer aquilo, que não tinha feito nada errado. Superman diz que fez sim. Ninguém tem o direito de matar, nem Mxyzptlk, nem Lois, nem o Superman, especialmente o Superman. Lois conta que Superman se virou e se afastou, em total silêncio. Ela correu atrás dele chamando seu nome, mas ele não respondeu. E no momento que percebeu para onde ele estava indo, já era tarde demais. Superman entrou na câmara de armazenamento de amostra da Kryptonita Dourada. A Kryptonita Dourada causa a completa perda de poderes. É provavelmente a mais perigosa Kryptonita de todas. É extremamente rara, afinal só existe uma na Terra, e ela está em posse do Superman. Uma vez exposto ao fragmento, o Kryptoniano perde completamente todos os seus poderes, para todo sempre. Enquanto Superman andava em direção à luz dourada ofuscante, conta Lois, ele se virou, olhou para trás e sorriu para ela, e nunca mais o Superman foi visto novamente. Com a destruição de Mxyzptlk, o campo de força que sua magia vinha mantendo desapareceu, e os heróis puderam entrar. Eles encontraram muita morte e destruição ali. Os escombros que estavam dentro e fora da fortaleza pareciam estar espalhados junto com os corpos de seus piores inimigos. E também com os de seus amigos mais leais. Lois conta que Batman descreveu a cena como estar andando entre os fragmentos de uma lenda. Morte e destruição em toda a parte. Os heróis encontraram Lois do lado de fora da câmara, onde estava a Kryptonita Dourada. Lois estava chorando. Quando Shazam e a Supermulher arrancaram a porta, a sala estava vazia. Ele havia partido. Lois continua relatando a Tim Crane, dizendo que os heróis descobriram uma passagem secreta que levava para o lado de fora da fortaleza, e concluíram que ele havia saído sem poderes para caminhar no deserto gelado até congelar. Nunca encontraram o seu corpo. A entrevista de Lois vai chegando ao fim, e Tim Crane pergunta sobre os rumores que dizem que o Superman está vivo em algum lugar. Lois diz que o Superman morreu no Ártico, ela estava lá. Tim pede desculpas pela falta de tato nesta última pergunta, e a entrevista se encerra. Neste momento, o marido de Lois, Jordan, chega com seu filho Jonathan no colo. Tim se despede e diz que tem que ir. Tim vai embora. Lois diz a Jordan que na verdade Jordan Elliott é a nova identidade do Superman sem os poderes, que após essa nova entrevista, a mídia ia deixá-los em paz por mais uns 10 anos. Ele também tem um novo emprego que parece ser algo ligado à mecânica de motores. E Lois o questiona se ele gosta mesmo disso, trabalhar todo dia, botar o lixo para fora, trocar as fraldas de Jonathan, todas essas atividades normais. Ele diz que isso não cansa ele, embora pudesse viver sem as fraldas. Ele diz que o Superman achava que o mundo não podia passar sem ele, e aparentemente Jonathan, o filho de Lois e Jordan, tem superpoderes, pois estava brincando com um carvão e o transformou em um diamante, e termina a história com Jordan na porta do quarto dele, dando uma piscadinha.
E essa foi a história Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê!